Eu quero compartilhar com você uma mensagem que tenho no meu espírito sobre demônios geracionais. E se você está anotando, vou te dar algo para anotar. Quero que escreva isso, e esta é a mensagem que ouvi o Senhor dizer para mim. Que isso termina comigo. Sim. Termina comigo. A maioria dos demônios que enfrentamos vieram pela linha ancestral. Porque os demônios não morrem com nossos ancestrais, eles são passados adiante. Pessoas morrem, demônios não. É por isso que muitas pessoas obtêm demônios no cemitério quando seus pais ou entes queridos são enterrados. E eles falam que algo me aconteceu, algo me acometeu, algo mudou, e conselheiros dirão que é só luto, mas existe um processo normal de luto do qual você sai e quando não conseguem sair disso, e então começam a ver os traços e características do que a mãe e o pai enfrentaram. Quando começam a ver os mesmos sintomas aparecerem em seu corpo aos 30 anos, aos 35 anos, bebendo o suco verde, eles estão se exercitando, indo para a academia, comendo brócolis, e então do nada o tumor aparece. Do nada, aparece o câncer como a vovó teve e a bisavó teve, a depressão entra, o ataque mental começa. E hoje quero anunciar que sinto que o Espírito de Deus está sobre mim para proclamar que isso acaba comigo. Pode até ter passado na minha família, mas chegou até você e vai acabar com você. E o Espírito Santo veio a este lugar hoje, não apenas para pregar, não apenas para ungir a pregação, mas também para quebrar maldições geracionais e quebrar demônios geracionais que vão de uma geração para outra. Você é ungido para ser como José. Sabe, na família de José, embora Abraão fosse abençoado por Deus, havia uma área de sua vida que enfrentava dificuldades. Ele estava mentindo. A esposa dele era estéril. O filho dele mentia. A esposa dele era estéril. O neto levou a mentira para outro nível, Jacó. Ele era um mentiroso. Era da sua natureza enganar, trapacear. A esposa de Jacó não podia ter filhos. E então nasceu José, da quarta geração. Rei José experimentou mais ataques do que ninguém das gerações anteriores. Mas algo aconteceu com José, que a mentira foi quebrada. O filho de José era chamado de frutífero. Por quê? Porque aquela maldição geracional foi quebrada sobre a vida dele. E Deus te levantou para um momento como este. Quebrar as maldições da sua árvore genealógica. Alguém pode dizer amém? Se você tem sua Bíblia, quero que você vá junto comigo ao livro de Esther, capítulo 2, versículo 5, e ao livro de Esther, capítulo 3, versículo 1. E em Suzã, o sinodal, havia um certo judeu cujo nome era Mardoqueu, filho de Joer, o filho de Shammai, o filho de Quis, um benjamita. O versículo do capítulo 2, versículo 5, diz que Mordecai era filho, um descendente direto de Quis, que era benjamita. Se você ler o capítulo número 3, versículo 1, fala sobre Amã, filho de Agagita. Ele era avançado e tinha uma posição superior a todos os príncipes que estavam com ele. Então veja, quando Israel sai do Egito, o primeiro inimigo que os ataca, e os ataca com arrogância, os ataca indiretamente. Os atacam de forma cruel e brutal, eram os amalequitas. Deus fez uma promessa e disse que iria varrer os amalequitas da face da terra. Deus unge o primeiro rei de Israel, o nome dele é Saul. Deus lhe dá uma missão e diz que quer que ele vá. 100 anos atrás os amalequitas pecaram, mas veja, as consequências do pecado não são canceladas com o tempo, elas só são removidas pelo sangue. O tempo não apaga o pecado. Você pode enterrá-lo na areia, mas somente o sangue nos purifica do pecado. E o pecado dos amalequitas não foi removido pelo sangue, teve que ser punido. E Deus usa Saul para punir os amalequitas, mas claro que Saul preferiu agradar o povo em vez de executar vingança no inimigo de Deus. Foi uma época, Isaías, quando eu senti um pouco de vergonha do ministério de libertação por ser tão bagunçado, das etiquetas estranhas que você recebe, o vomitar.
que isso poderia potencialmente ofender o novo crente que pudesse entrar. Passei a fazer amigos que me chamavam por nomes, e então eu começava a ouvir rumores do que estavam dizendo sobre mim. Lugares para os quais eu costumava ser convidado, eu não era mais convidado. Mas eu lembro que fui orar a Deus e eu disse: Senhor, a outra maneira, será que poderíamos fazer como todo mundo faz naquela sala secreta na noite de quarta-feira? E senti um aviso forte de Deus na história de Saul e ele disse: se você não executar julgamento no meu inimigo, eu retirarei minha unção. Os amalequitas são inimigos jurados de Deus. E Deus me disse o que disse a Saul. Ele disse que me ungiu não porque sou bonito. Eu te ungi não porque você é educado. Eu te ungi não porque você é conectado ou especial. É porque eu jurei contra este inimigo. Betzpak, se você parar de agradar as pessoas, você vai e executa a punição sobre meu inimigo. Minha unção crescerá sobre você. Mas se você virar um puxa-saco, se você se tornar uma pessoa que agrada aos outros e ficar com medo e disser que poupará os amalequitas para ganhar, mundo popular com as pessoas, minha unção será retirada. Sabe o que aconteceu com Saul? A unção se foi, e quando a unção se foi, ele ficou atormentado. Você está preso ou na luta. Não existe meio termo. Se você se recusar a lutar como Davi, é uma questão de tempo. Você pode matar leões, ursos e pode matar Golias. E então uma imagem nua de Batseba vai te atrair. Aí você passará do tédio ao cativeiro porque recusou a batalha. E eu me lembro que sacudi a poeira e disse: Senhor, eu prefiro ficar envergonhado. Eu prefiro ser zoado. Prefiro ter nossos tapetes serem limpos a cada 2 fins de semana porque estão manchados. Eu prefiro nos chamar de igreja do demônio. Essas pessoas só falam de demônios. Deixem-nos nos chamar do que quiserem. Que essa preciosa unção repousa sobre mim. E eu quero que todos os amalequitas enfrentem o julgamento de Deus todos os dias. Demônio para enfrentar o julgamento de Deus. Toda maldição para enfrentar o julgamento de Deus. E tudo cativo para ser libertado e para ser livre. Porque você e eu fomos ungidos para um tempo como este. Alguém diga sim. Quando Saul se recusou a matar os amalequitas, ele acabou matando sacerdotes. Se você não atacar o diabo, vai atacar quem ataca o diabo. É uma questão de tempo. Se você não atacar os demônios, vai atacar quem os ataca. Que atacam demônios, você nunca ficará parado porque você foi criado para lutar. Se você não lutar contra gigantes, você vai acabar lutando contra alguém que está tentando lutar contra eles. Então eu só quero te encorajar, escute, pare de lutar contra pessoas de carne e osso. E entre no exército e comece a se ver como aquele que começa a eliminar o inimigo de Deus desse lugar. E eu faria da vida das pessoas. Saul não ataca completamente os amalequitas. Olha isso. Amalequitas que Saul não derrotou, ressurgir 500 anos depois. E adivinhe quem são os descendentes que estão enfrentando o rei e o príncipe amalequitas? O filho de Quis. Mordecai está enfrentando o demônio de seu pai. 500 anos. Amã não deveria existir na Babilônia se Saul tivesse feito seu trabalho. O que não é transformado é transferido para a próxima geração. O que Deus não transforma em sua vida, você não morrerá com isso. Você vai passar para os seus filhos e netos. Alguns de vocês estão lutando uma batalha que não começou com vocês, mas eu profetizo hoje que vai terminar com vocês. Alguns de vocês estão lutando contra uma doença que não começou com vocês.
mas pela presença do Espírito de Deus, quero falar com você hoje que terminará com você, Mordecai, terminará com você, Esther, pois você se levantará para um momento como este, para acabar com esse ciclo de 500 anos de maldições, derrota, doença, morte prematura, propensão a acidentes. Isso termina com você. Alguém grite, vai terminar comigo. Se você está fazendo anotações, anote isso. Algumas batalhas não começaram comigo, mas vão terminar comigo. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 20, versículo 5, que Deus visita a iniquidade dos pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que o odeiam. Provérbios capítulo 3, versículo 33 diz que a maldição do Senhor está sobre a casa, não sobre o ímpio, mas sobre sua casa. Se você crescer na casa dos ímpios, a maldição estará sobre você. Ai não é assim que isso funciona. Ah, é mesmo? É interessante como nós gostamos da outra parte. A bênção do Senhor está na casa dos justos. Nós dizemos que todas as bênçãos geracionais são reais, cara. Eu sou um beneficiário das bênçãos geracionais, mas as maldições geracionais não são reais. Ouça, o mesmo se aplica aos dois lados. A Escritura diz claramente a casa dos ímpios. Maligno, não apenas na pessoa do maligno, o que significa que sua casa se torna o recipiente da maldição que o homem perverso trouxe. E a casa do justo recebe a bênção de Deus. Paulo diz a Timóteo, eu me lembro da lembrança da sua fé genuína, que estava primeiro em sua avó, sua mãe, e agora está em você. Bênçãos geracionais são como maldições geracionais. Elas são passadas de uma geração para o próximo. Vemos que Deus abençoou a família. Noé levou a família para a arca, tirou a família. Vemos que havia um cordeiro para cada casa. Vemos que Rab e toda a família estavam... Eu e minha família, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Um centurião com a crença de sua casa. Cornélio com a sua família estava abençoada. Vemos que Lídia acreditou com sua família e Gelior foi a pessoa que acreditou com sua família. O chefe da sinagoga acreditou com sua família. Batizou a família de Estéfanas. Família, está bom, irmão. Assim se confirma que características são passadas através dos genes dos nossos pais, mas ficam dormentes até serem ativadas por nossas escolhas e associações. Você não é responsável pelo que é passado para você. Deus não vai te responsabilizar, mas você também é capacitado para não transmitir isso para a próxima geração. Você pode tomar uma decisão como Marduk fez e como Esther fez, que talvez nosso trisavô não tenha lutado contra Amaleque. Ainda é o fim, mas isso vai acabar conosco. Nós vamos lutar por um tempo como este e este câncer que levou todas as mulheres da nossa família para comigo. Essa depressão afetou todos os homens da nossa família, mas acaba com eu. A pobreza se espalhou na minha família, mas eu sou Mardoqueu. E nesta família isso vai acabar comigo. Para comigo. Por quê? Porque a bênção de Deus vai estar sobre a minha família. Eu sou uma maldição. Sou uma pessoa que vai acabar com o que o inimigo começou. Começado. E eu vou começar o que Deus quer começar na minha família. Alguém grite sim. Uma vez eu e minha esposa compramos um imóvel de aluguel bem antigo e deteriorado, um duplex. O cara que nos vendeu era advogado e ele não cuidou do gramado. Eu o comprei, era meu, mas as ervas daninhas estavam no gramado. E não importa o quanto eu tentasse cortar a grama, as ervas daninhas continuavam aparecendo, sabe? E não era culpa minha que elas estavam lá. Eu não plantei elas. O cara antes de mim que plantou, mas era o meu gramado. E cortar a grama não resolveu o problema das ervas daninhas. As ervas daninhas têm que ser exterminadas. As ervas daninhas tinham que ser tratadas não com um cortador de grama, mas com veneno especial. Alguns deles tiveram que ser erradicados. Algumas delas tiveram que receber um alimento chamado veneno e secar e morrer, mas dentro de 6 meses. Eu limpei as ervas daninhas que meu dono anterior deixa acontecer ou deixa crescer. Alguns de vocês, quando se tornaram cristãos, ainda estão lidando com a parte superficial do seu estado mental que foi passado por seus pais. E você continua cortando a grama, continua se arrependendo e continua dizendo, Senhor, eu tentarei melhorar. Mas vim aqui hoje para te encorajar e lembrar que você não é responsável pelas ervas daninhas dos seus pais. Não apenas corte a grama,
exterminar essas coisas. Não tolere a depressão, ela não é seu animal de estimação, ela faz parte do seu passado, é a sua vez de declarar guerra novamente. É sua hora de se levantar contra isso e de uma vez por todas acabar com isso, para que a pessoa depois de você não precise. Você tem que lidar com seus demônios porque você lidou com eles e deu um fim a eles e eles podem receber suas vitórias. Para a glória de Deus. Quando Davi estava morrendo, ele deu autoridade ao seu filho, ele deu ao filho dinheiro, ele deu ao filho um plano para um templo, mas também passou para o filho seus inimigos. E bem ao lado de sua cama, Davi puxou seu filho e disse: filho, tenho que te contar, eu te dei tudo, o reino, mas infelizmente também estou deixando passar alguns inimigos. Inimigo ABC, Davi era um pai esperto, porque ele disse e preparou o filho dele: você não pode reinar corretamente até exterminar meus inimigos. E a Bíblia diz que quando Salomão removeu todos os inimigos de seu pai, diz, e então seu reino foi estabelecido. Até que você lide com os demônios do seu pai, você não estabelecerá sua vida cristã. Até você lidar com seus demônios maternos, você não vai estabelecer sua vida cristã. Alguns de vocês, o que estão lidando, não começou com você, o problema de atitude. Problemas de saúde, e o objetivo não é culpar sua mãe. É para combater o espírito que sua mãe não derrotou. O objetivo não é culpar seu avô, é lutar contra a maldição que eles não venceram. O objetivo não é transferir a culpa, o objetivo é assumir a responsabilidade e dizer: eu sou um Mordecai e Amã tem que morrer. A depressão tem que morrer na minha família. Essa doença e enfermidade tem que morrer na minha família. Essa maldição demoníaca tem que morrer na minha família. Alguém grite que acaba comigo. A Bíblia diz que Mordecai vem até Esther e praticamente a lembra de que ela tem uma batalha. Sua casa, você tem uma batalha na sua vida, mesmo sendo uma rainha e este Hamã está operando onde você mora, mas você tem maior autoridade. O inimigo pode ter acesso, mas você tem autoridade e autoridade supera acesso. Se você é dono de uma empresa e seu funcionário tem um crachá, sua autoridade supera o acesso deles. Você pode cancelar esse cartão e mudar a senha. E meu amigo, quero te falar uma coisa. Amã pode operar no seu palácio, você é a rainha. E seu marido é o rei dos reis e senhor dos senhores. Ele pode atuar no seu território por muito tempo. Mas você tem a autoridade e é hora de se levantar e exercer essa autoridade. Adoro isso em Esther, porque Esther não puxa cordões políticos. Veja, Esther percebeu que Haman não era um inimigo político, ele era uma maldição geracional. Porque se tudo isso fosse um problema político, tudo o que ela precisava fazer era puxar alguns cordões políticos. Mas a primeira coisa que Esther fez foi iniciar um jejum de 3 dias. Por que você precisa fazer um jejum de 3 dias? Porque você não traz uma faca para um tiroteio? Note isso, não, você não leva uma faca para um tiroteio. O que isso significa? Você não luta contra maldições geracionais com remédios. Você não luta contra maldições geracionais com terapia. Não há nada de errado com terapia, nada de errado com a faca se for uma luta de facas. Mas quando você está lidando com algo que está no nível dos seus genes, quando você está lidando com algo que é demoníaco por natureza, você não traga apenas mais disciplina para lutar contra um demônio. Demônios não são removidos por disciplina. Eles são removidos pelo nome de Jesus. Eles precisam ser expulsos. Vamos, alguém... Então, a primeira coisa que mencionei é que pode não ter começado comigo, mas terminará comigo. Segundo, não lido com maldições geracionais por meios naturais. Eu lido com maldições geracionais por meios espirituais. Entender a medicina tem seu lugar, entender a terapia tem seu lugar, a disciplina tem seu lugar, crucificar a carne tem seu lugar. Mas, quando é geracional, quando seu pai teve 20 acidentes de carro, você teve 15 acidentes de carro e seu filho não tem carteira de motorista e já teve 3 acidentes de carro, você está lidando com a maldição.
Você não precisa ser um cientista espacial e nem ter um doutorado em demonologia para saber que isso não é normal. E se não for normal, isso significa que provavelmente, se você estiver em dúvida, você terá que expulse-o. Você está lidando com uma entidade espiritual. Limpe a teia de aranha e você vê a teia novamente está lidando com uma aranha. Você não precisa melhorar Você precisa melhorar suas habilidades de combate. Você tem que ir para a cabeça da cobra e abaixar essa cabeça. Você tem que buscar o espírito de Haim e Esther. Não é um jogo político, não é um jogo financeiro, é um mundo espiritual. E você não vence com a espada quando é uma luta de armas. Você entra em um reino espiritual porque é lá que está a batalha. Isso é a raiz. Você derruba essas fortalezas, revoga o acesso e fecha a porta aberta. Alguém grite sim. Mundo espiritual. Tem todas as raízes do mundo físico. O mundo espiritual criou o mundo físico. O mundo espiritual é eterno. O mundo natural não é. O espírito do mundo estava aqui antes do natural e estará aqui depois deste mundo. Todas as raízes da sua vida natural estão no reino espiritual. Na verdade, o verdadeiro você está no espírito agora. Porque o verdadeiro você é um espírito. O verdadeiro eu não pode ser visto por meus olhos naturais. Se você sair para o seu jardim, verá a árvore. Mas a raiz da árvore nunca é visível ao olho humano, porque as raízes estão sempre escondidas. Com o olho nu. Então, quando você lida com uma maldição geracional, você nunca verá a raiz com seus olhos. Você sempre verá os sintomas. Se há sintomas, há raízes. Se há um Ramã, há um espírito por trás disso. Se esse cara vem passando de uma geração para outra, você não pode lutar contra isso naturalmente, Esther. Você tem que ir espiritualmente. Amém. Depois do jejum, a Bíblia diz que ela se vestiu. Se você ler a Bíblia, está escrito no capítulo 5, versículo 1, aconteceu no terceiro dia. Esther vestiu suas roupas reais e ficou no pátio interno do palácio do rei, em frente à casa do rei. Enquanto o rei se sentava em seu trono real, na casa real de frente para a entrada da casa. Se você está anotando, escreva isso, número 3. Não só temos que lidar espiritualmente, ou seja, quebramos as maldições. Percebemos que somos ungidos para acabar com essas maldições. Quebramos essas maldições com armas espirituais. Mas número 3, precisamos nos vestir mentalmente com as vestes reais da guerra espiritual. Não em trapos. Do nosso problema, nada estava resolvido ainda. Esther venceu a batalha no reino do Espírito, não no natural. Quando você é uma pessoa espiritual, lidando com um problema espiritual, seu filho ainda pode estar fumando maconha. Quando você já sabe que algo mudou, a maldição foi quebrada. Eles ainda chegaram bêbados em casa, mas você já está entrando, não vestido com os trapos do problema, mas com as vestes reais, sabendo que tudo está prestes a mudar. Tudo está prestes a mudar, é uma questão de dias. A raiz está morta, as folhas vão secar, a raiz está morta, os frutos vão cair. Por quê? Porque eu resolvi esse problema no reino do Espírito. Alguém grite amém. O que isso significa? Isso significa que quando ganhamos a batalha no Espírito, quando você renuncia à maldição, quando você quebra a maldição, quando o demônio geracional é expulso, você não espera que sua vida melhore até melhorar seu pensamento. A Bíblia diz para vestir a armadura de Deus, não quando você ganhou a vitória, mas quando tudo está dando errado. O que roupas reais são para Esther, a armadura de guerra espiritual é para você. O que Esther capítulo 5 é para Esther, Efésios capítulo 6 é para você e para mim. Isso significa que quando fui libertado, quando quebrei as maldições, tive que mudar meu estilo de roupa mentalmente. Eu não falo como uma vítima, sou mais do que um conquistador. Eu não falo e ando como um... Pense e tenha a atitude de uma pessoa amaldiçoada. Eu andei como uma pessoa abençoada. Eu sei que os sinais não estão lá, mas algo mudou no reino espiritual e é uma questão de tempo
até se manifestar no natural. Eu tenho que me arrumar pela vitória. Muitas pessoas, depois da libertação, continuam arrastando seus trapos esfarrapados. Eles dizem, até eu ver, então eu vou acreditar. Mas, meu amigo, você viu isso no reino espiritual. Portanto, abram os olhos e vejam algo mudando no reino espiritual. E acredito que algo vai acontecer nesta sala hoje. Vocês que vieram com demônios geracionais, vocês que vieram com maldições geracionais, hoje, quando vamos fazer uma libertação em massa, algo vai mudança. Mas eu tenho que te avisar e te encorajar, certifique-se de mudar seu código de vestimenta. Porque esses próprios demônios aparecerão amanhã, batendo na porta do lado de fora. E certifique-se de que a pessoa que a responda seja uma pessoa diferente da que o tinha dentro de si. Não deixe Hamã te vestir, não venha nu. Encha sua mente com a verdade, porque o que você preenche sua mente se torna sua mentalidade. Resista aos pensamentos de medo, assista aos pensamentos de medo. Os pensamentos de fé. Pensamentos de fé não vão ficar, eles precisam ser assistidos. Pensamentos de medo não vão embora, precisam ser resistidos. Alinhe seu diálogo interno com a palavra de Deus, porque sua vida seguirá na direção de Deus. Você mesmo fale e quando sentir a vitória no seu espírito, perceberá que tudo mudou. Você alinha a sua atitude, você alinha a sua conversa interior, você alinha a sua confissão. Não se trata de confessar para possuir, nomear para reclamar, falar sem pensar. Pegue isso. Isso é sobre se arrumar. Como uma rainha quando é sua vez de enfrentar o rei. Este é o seu momento de perceber que quando você é libertado, deve vestir a armadura de um soldado. Você não é mais cego como Bartimeu. Sua vida não vai mudar ainda, mas se tudo mudou no reino do Espírito, é uma questão de tempo. Tudo vai mudar no reino físico. Seu estado mental tem que mudar, a maneira como você fala tem que mudar, a maneira como você se veste tem que mudar. Até a forma como você se vê tem que mudar, senão você vai se prejudicar. A transformação na sua vida. Aitiu. Número 4. Aitiu. A Bíblia diz que ela chega ao rei e ela não entra em pânico na frente do rei, em desespero, porque algo mudou no mundo espiritual. E o rei diz, Esther, o que você quer? Este seria um bom momento para criar pânico. Grite bem alto e diga que está prestes a morrer. O meu povo está prestes a ser exterminado. E Esther tem este pedido gentil. Ela diz, quero pedir-lhe um jantar. Como você pode estar convidando um rei para sair quando deveria estar expressando desespero? O rei vem para um jantar com Hamã. E ela convidou Hamã. Porque você tem que aprender a comer na presença do seu inimigo. Muitos de nós não vemos a libertação completa, porque nós dizemos que não vamos comer até que Deus mate o inimigo. Vou morrer de fome. Mas a Bíblia diz que Ele unge a minha cabeça com óleo e prepara uma mesa na presença de Hamã. E isso significa que às vezes eu ainda posso sentir o inimigo dizendo, te peguei. E você diz, não, você não. Me tem e continua comendo e você vai enlouquecer o diabo. Porque se você aprender a adorar na presença do seu inimigo, se você aprender a orar na presença do seu inimigo, se você aprender a ler a Bíblia na presença do seu inimigo, a sua libertação virá. Eu ouço pessoas dizendo que não conseguem ir à igreja, que demônios estão atormentando elas. Que tal você trazer elas para a igreja, para que eles sejam atormentados? Eu não consigo ler a Bíblia. O diabo está mexendo com a minha mente. Que tal abrir a Bíblia e fazê-lo ficar atormentado na dele?
Não consigo adorar. O que acha de adorar na presença do seu inimigo? Esther não se livrou de Hamã até torturá-lo. Ele não sabia que ele estava sendo jogado no forno para cozinhar. Ele estava sendo cozido. Bem ali, o rei diz, Esther, o que você quer? Esse seria um bom momento. Ele comeu, bebeu o vinho. Este seria um bom momento para dizer, grande rei, por favor, me salve. E Esther não faz isso. Ela diz, você pode vir de novo amanhã? Adoro isso, porque para ela, escute isso com muito cuidado, o rei não era um meio para a sua libertação. Ele era o marido dela. Muitas pessoas, e para aqueles de vocês, isso não é uma repreensão. Deus não é um meio para a sua liberdade. Deus é um objetivo. E a libertação é um meio de obter mais de Deus. Não buscamos a libertação e usamos Deus como meio para isso. Israel fez isso. Eles usaram Deus para sair do Egito. Quando Deus os tirou, eles o abandonaram e começaram a adorar uma vaca. Eles começaram a adorar um bezerro, começaram a adorar outros seres. Porque às vezes quando você está num lugar de tormento, fica tão desesperado que você só pensava, eu só preciso ser livre, eu só preciso ser livre. E enquanto isso é admirável, isso é bom, mas Deus não quer ser usado. Deus é digno de ser adorado. E por isso você precisa tomar a decisão como aqueles 2 caras possuídos por demônios. Se estou em dificuldade, mesmo acorrentada, vou correr até Jesus e vou adorá-lo. Vou correr até a igreja e vou orar. Vou correr até minha Bíblia e vou ler a Bíblia. Por quê? Porque Deus não é meios para um fim. Deus é meu objetivo. A razão pela qual quero ser liberto é para poder servi-lo. Mas a razão pela qual eu quero libertá-lo, libertação, é para que eu possa amá-lo mais. A razão pela qual eu quero ser liberto é para que eu possa orar mais. A razão de eu querer ser liberado é para ir mais à igreja. E eu acho que muitas vezes Deus espera para ver não só nosso desespero, mas também nossa devoção. Você alimenta o rei, há uma mudança no reino espiritual, que os demônios morrem de fome, você não passe fome. Eu amo isso porque ela está comendo e a mãe está comendo bem na frente dela. Que sensação! Você está enjoado, mas acho que Esther está olhando para ele e acho que ela está olhando para o relógio dela. Este garoto tem apenas algumas horas restantes. Chegou o momento certo e ela tira a máscara, porque é isso que você deve fazer na presença de Deus. E ela conta ao rei que não só é Esther, mas também Hadassah. Tem algo nela que o rei ainda não ouviu dos lábios dela. Algo acontece quando você vem ao altar. Hoje você vai ter que ser brutalmente honesto, porque confessar começa a abrir a porta para a entrega. E enquanto ela confessa, ela não tira a coroa ao remover sua máscara. Ela ainda é mas ela revela uma parte da vida dela que ninguém conhecia. E isso abre a porta para o rei. Acordando, levantando-se. Não se enfureça contra Esther, mas sim contra aquilo que está atormentando Esther. E a Bíblia diz que Amã se ajoelha, implorando por sua vida. Vê, é quando você sabe que fez certo. Quando os demônios estão gritando e berrando, não me machuque mais. Pare de me atormentar. Por quê? Não aguento mais essa igreja. Não aguento mais você lendo a Bíblia. Não consigo te dizer quantos demônios já expulsei. E todos os demônios estão reclamando. Sim, eu vou sim. Cansada de jejuar. Estou de saco cheio. Ela citando a Bíblia todo dia. A gente não aguenta mais isso. Ela não para de ir de uma conferência para outra. Ela assiste Isaías o tempo todo. Continua observando essa pessoa. Nós estamos cansados e fartos. Sim, queremos ir embora. Vamos lá. Alguém diga sai em nome de Jesus. Alguém diga termina comigo. Alguém diga que termina comigo. A última coisa que vou compartilhar. No momento em que Hamã é morto, Hamã está acabado. É uma grande celebração, mas Esther não é uma tola. Ela sabe que não é suficiente para derrotá-lo. Você tem que destruí-lo e tem que acabar com ele. E tem que fazer isso 2 vezes. Porque Saul cometeu um erro. Esther diz que não vamos cometer esse erro de novo.
Não haverá mais lembrança de Amaleque depois da minha geração. Ela pediu isso ao rei. Em Esther capítulo 8, verso 11, diz que por meio dessas cartas o rei permitiu aos judeus que estavam em todas as cidades se reunindo para proteger suas vidas. Veja isso, para destruir, para matar e para aniquilar. O que o diabo veio fazer? Disse: adivinha o que Esther está perguntando, rei? Nos livramos de Amã, mas ele tinha muitos seguidores. Podemos pedir sua permissão para destruir, para matar e aniquilar todas as forças de qualquer povo ou a província que os atacará, tanto as crianças pequenas quanto as mulheres, e saqueará seus bens. É assim que quero terminar. Se Deus não remove algo, Ele te dá força para resistir. O rei não retirou o plano de Ramã, ele apenas removeu Ramã. E o plano não pôde ser parado. O rei deu poder ao fraco povo judeu, que estão marcados para a destruição, e ele diz que está te apoiando. Agora você pode reverter o plano. Em vez de ser roubado, morto e destruído, você destrói, você rouba e você saqueia. Eu te dou o poder sobre o inimigo para pisar em cobras e escorpiões. E pela graça de Deus e o dom da justiça, você reinará na vida. A Bíblia nos diz que temos a autoridade. Deus não vai tirar cada demônio da sua vida, Ele vai tirar da sua alma, mas vai te dar o poder para aniquilar, para matar e para destruir as obras do diabo. Se você passou por libertação, se você passou pela confissão e você sente que algo ainda está, você sente que está atacando sua família, eu tenho uma palavra de Deus para você. Levante-se, Esther. Levanta-te, Marduk. Você não é mais um fraco, você está empoderado por Jesus Cristo e dá ao diabo uma luta. Submeta-se a Deus e resista ao diabo, e ele fugirá de você e você verá a vitória em sua casa. Faça de novo no dia seguinte e repita no dia seguinte e no dia seguinte de novo. O diabo é chamado de leão e o leão não tem grande resistência. Leões se cansam muito rápido, leões ficam pequenos. E eles se cansam rapidamente, o que significa que se você persistir, ele desistirá. Se você persistir, ele vai desistir. Se você não parar, ele vai fugir. Amém.